Com os iminentes lançamentos do PS4 e do Xbox One, a oitava geração já tem data marcada para começar. Começar oficialmente, eu digo, já que o Wii U, que pelo menos em teoria é parte da nova geração, já foi lançado há algum tempo. No entanto, a gente sabe que a Nintendo é mais referência quando se trata de uma jogada casual. Mesmo que a Big N tenha tentado mudar esse conceito com alguns jogos voltados para o público mais hardcore no Wii U, os consoles da empresa continuam sendo mais para jogar entre a família ou como passatempo enquanto você espera pelo ônibus ou está em viagem no caso dos portáteis. Isso não é ruim de maneira alguma, é um foco diferente, mas que acaba deixando a competição um pouco injusta pro lado da Nintendo. Enfim, chega de papo. Mesmo que você não tenha em mente comprar o novo console da Sony, há muitas opções de bons games para o PS3, que agora está a um preço bem mais camarada no Brasil e muito mais acessível. Hoje eu vou focar nos exclusivos do PS3, porque a gente sabe que a Sony tem fama de ter exclusivos muito bons, então a gente vai conferir hoje 5 exclusivos que são imperdíveis e que pra mim são os melhores e que você não deve deixar de experimentar antes de sequer pensar a respeito do PlayStation 4. Claro que você pode muito bem ter uma opinião diferente, e você está convidadíssimo a fazer o seu próprio top 5 aí nos comentários, afinal, existem vários outros games que eu tive que deixar de lado. Finalmente, vamos para a lista. Little Big Planet 2 corrigiu os pequenos problemas de seu antecessor e exaltou ainda mais as qualidades que já estavam presentes no game. O resultado é um dos jogos de plataforma mais divertidos do PlayStation 3. Com uma experiência cooperativa extremamente satisfatória e as possibilidades muito além da campanha principal, o jogo leva o quinto lugar da lista de hoje. Esse é um daqueles jogos que ou você ama ou você odeia. Produzido pela Quantic Dream, mesma do recente Beyond Two Souls, Heavy Rain é um daqueles jogos que mais parecem filmes interativos, onde você passa o tempo inteiro sendo um espectador da história ali contada. Apesar do game ser basicamente a apreciação dessa história, ele é conhecido por dar ao jogador muitas escolhas nos diálogos e opções nos momentos de ação. Suas decisões nesses momentos tensos acabam por mudar drasticamente o desenrolar da história, ocasionando a morte de alguns personagens e gerando múltiplos finais. Basicamente, o mais criticado por alguns jogadores nesse título é a linha mais cinematográfica que o jogo segue. No entanto, isso é algo muito pessoal, e quem não gosta de games nesse estilo deve fugir de Heavy Rain. Ainda assim, é impossível negar as qualidades do jogo que dão a ele o nosso quarto lugar. A série Uncharted, desenvolvida pela Naughty Dog, é tida como uma das mais importantes das que nasceram no PlayStation 3, e não sem mérito. Ela juntou uma mecânica de tiro simples e divertida com um visual top de linha e aquela velha e boa linguagem cinematográfica. E apesar de Drake's Deception ser o jogo mais novo, Among Thieves foi onde a fórmula alcançou o seu auge. Isso porque o segundo Uncharted alcançou o ponto de equilíbrio na mescla das duas coisas. É uma versão aperfeiçoada do primeiro e menos limitada do que o terceiro. Começa empolgante e tem momentos bacanas até o fim. Todos os capítulos da série protagonizada por Nathan Drake são muito bons, mas o segundo se destaca ainda mais e por isso leva o nosso terceiro lugar.
você acorda sozinho e cercado por quilômetros de deserto. Confrontado com dunas de areia, ruínas antigas e cavernas, sua jornada não vai ser fácil. Viajar e explorar este mundo antigo e misterioso sozinho, ou com um estranho que você encontra ao longo do caminho. Quem você é? Qual o seu propósito? O que é este lugar? Essas são perguntas para as quais você constantemente procurará respostas durante o curto tempo de gameplay de Journey. Mas você continuará procurando respostas e criando teorias na sua cabeça para tentar explicar a verdadeira obra de arte que você acabou de experimentar, mesmo após finalizá-la. Essa jornada do personagem mudo é maravilhosa no começo e surpreendente no final, e cada cenário parece ser mais bonito que o anterior, tornando Journey uma experiência e tanto, e talvez até uma das melhores quando a pauta é videogames. Um honroso segundo lugar que não está tão longe assim do primeiro. Por favor, não. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger agora nossos é a cidadãos. última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos 2 ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Numa época em que os jogos de ação e tiro de grande sucesso estão afundando em um atoleiro de superprodução desesperada, jogabilidade rasa e lógica de narrativa zero, chega Naughty Dog novamente explodindo mentes e trazendo um jogo de qualidade excepcional. The Last of Us é uma demonstração impressionante de como um jogo deve ser feito. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que Poucos games conseguiram executar com tanta maestria o papel de transmitir um batalhão de sentimentos fortes como fez o The Last of Us. A tocante e brutal jornada da dupla protagonista Joel e Ellie não falha em nenhum momento na função de te trazer para dentro da história. O roteiro bem escrito e a sucessão de eventos vai te fazer se apaixonar pela dupla, e especialmente por Ellie, a menina que era uma criança chata que você mal conseguia aguentar, mas que ao longo do jogo vai obtendo com você uma relação de pai e filha, e você vai passar a ter um carinho enorme por ela e querer protegê-la a todo custo, por mais arriscado que isso possa ser. A construção de um mundo pós-apocalíptico perfeito como é o de The Last of Us faz o jogador se sentir imerso como nunca. E claro, a trilha sonora excelente deixa tudo melhor. Na parte visual, o jogo não falha de maneira alguma. Mesmo não tendo os melhores gráficos do mundo, tem cenários muito bem planejados e o nível de detalhe neles impressiona. Não dá para deixar de citar também o multiplayer, que conseguiu passar a mesma imersão e impressão de tensão que a campanha principal, só que agora com um plus, interagindo online com vários outros jogadores de onde você nem pode imaginar, que tomam atitudes por si próprios da maneira como escolherem, o que torna sua sobrevivência ainda mais complicada.
perfeito balanço entre um bom ritmo de jogatina e o exemplar desenvolvimento do profundo enredo do jogo fazem desse o melhor game do PS3 e um dos melhores dessa geração, definitivamente. É um jogo que diverte, emociona, entretém, comove e entristece. Mais uma vez, a Naughty Dog conseguiu fazer um trabalho espetacular em mais uma de suas produções espetaculares. Um merecidíssimo primeiro lugar. Mas que merda, cara! Parece que as futuras gerações jamais descobrirão o que é um jogo difícil. Isso porque hoje a maioria dos games são ridiculamente fáceis.